O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou dos tronos poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, casais da Pastoral Familiar, da Rede de Casais, grupos, organismos da igreja que trabalham com a família, nós encerramos hoje a Semana Nacional da Família. E percebam como Deus é maravilhoso, como a nossa igreja é maravilhosa. Ao encerrar a Semana Nacional da Família, nós celebramos uma festa linda, mariana, a festa, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Isso faz a gente, com todas as meditações que fizemos durante a semana, com todas as celebrações da família durante a semana, faz a gente hoje, ao celebrar a Assunção de Nossa Senhora, faz a gente lembrar do objetivo de tudo isso. Para onde é que nossas famílias estão caminhando? Para onde nós estamos caminhando? Por que fazemos todo esse trabalho de evangelização? E por que anunciamos o plano de Deus sobre a família? Por causa do céu. Ao contemplar hoje com o nosso coração e com a nossa imaginação, Maria sendo levada em corpo e alma ao céu, a gente devia pensar de maneira muito simples assim: Deus, na sua infinita sabedoria, Ele decidiu que a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, Deus e homem,
que ela não passasse pelo mesmo processo que todos nós passaremos sobre a morte. Ela foi preservada de passar por isso, por obra de Deus, pela vontade de Deus, porque ela trouxe no seu ventre Deus, Jesus Cristo. Então Deus decidiu levá-la para o céu em corpo e alma. Nossa Senhora, portanto, introduzida, colocada no céu, deve suscitar no coração de cada um de nós que lá no céu tem uma pessoa que é um ser humano. Viveu aqui na terra, foi a mãe de Jesus, deu seu testemunho, a mais santa de todas as pessoas de todos os tempos, a que mais se aproximou de Deus, a que mais experimentou o amor de Deus, a que mais experimentou a presença de Jesus na sua vida, o ser humano que mais experimentou o poder, a potência do Espírito Santo. Tudo isso Nossa Senhora foi. Por isso ela é introduzida no céu. A gente devia pensar assim também: olha, a minha mãe do céu está lá, e eu vou estar um dia também. Deus me chama para estar lá um dia também. Como ouvimos na segunda leitura, Cristo ressuscitou como primícias. Isso quer dizer, foi o primeiro de uma série. O primeiro de uma série. Depois de Cristo, a mãe de Cristo, Nossa Senhora. E depois de Nossa Senhora, eu, você estaremos lá. Então deve suscitar a festa da Assunção de Nossa Senhora em nós, esse desejo do céu, a convicção de que nós não temos aqui uma cidade permanente. A nossa pátria definitiva, a nossa cidade definitiva, o nosso país definitivo, ou se você até quiser, o seu planeta definitivo, não é este, é o céu, é o céu. Então a certeza da vida eterna, a certeza de que Cristo vai nos arrancar da morte e nos dar uma vida que nunca mais se acaba, isso deve motivar, deve dar sentido ao que somos e ao que fazemos aqui, principalmente naquilo que defendemos e anunciamos sobre a família. Outra coisa importante, pegando esse gesto de Maria hoje no Evangelho, que depois que ela fica grávida de Jesus, ela vai apressadamente para uma casa, vai para a casa de uma família, desejosa certamente de partilhar o que estava acontecendo com ela. Então ela vai apressadamente, ela sai da sua casa e vai para a casa de outra família. Esse gesto aqui que eu queria que vocês pensassem como é importante para nós. O Papa Francisco vira e mexe, ele tem dito que nós temos que ser uma igreja de saída. Uma igreja de saída, é isso mesmo. Ou seja, sair da posição, da convicção e do lugar geográfico que a gente está e ir ao encontro das pessoas que precisam conhecer Jesus. E lá, quando ela se encontra com Isabel, o Espírito Santo age de uma maneira tão poderosa, tão bacana. João, na barriga de Isabel, sente a presença de Jesus. Isabel sente que algo diferente está acontecendo, porque quando Jesus está presente, tudo se transforma. As coisas se ajeitam, os ânimos se acalmam, a paz vem, a tranquilidade vem quando Jesus está presente. E pensando então nessa atitude de Maria, de sair da sua casa e ir, já levando consigo Jesus,
e quem tem Jesus quer partilhá-lo com as outras pessoas, eu penso então no assunto de hoje, da Semana Nacional da Família, encerrando esse tempo forte que tivemos de oração pela família. Acompanhar, discernir e integrar. Acompanhar. Antes, tem que ficar bem claro na nossa cabeça, quando nós falamos de família, nós que somos cristãos, nós que somos discípulos de Jesus, nós que acreditamos na palavra de Deus, e isso nos difere de outras pessoas que têm outras ideias e até ideias totalmente estranhas ao Evangelho, à palavra de Deus. Nós somos diferentes porque somos cristãos, acreditamos em Deus, somos de Deus. E eu digo isso porque tem que ficar claro para nós que precisamos continuar anunciando a verdade sobre a família. A gente não pode cair na tentação de pensar assim: nossa, tanta modernidade, tanta atualização, tantas coisas mudaram, tantas coisas progrediram, e a Igreja Católica não sai do lugar. Tem coisas, minha gente, tem coisas, tem verdades que nós nunca vamos abrir mão. Não vamos. E aqui eu estou falando sobre a família. Qual que é o projeto? De modo bem simples e rapidíssimo. Qual que é o projeto de Deus, o plano de Deus para a família? Por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e vai se unir à sua mulher. Os dois serão uma só carne. Crescei-vos e multiplicai-vos. E aqui a gente tem duas ideias principais do sacramento do matrimônio. Como eu disse, eu estou falando bem rápido, mas ideias fundamentais para nós. Princípios que animam toda a nossa ação evangelizadora a respeito da família. O sacramento do matrimônio, instituído, portanto, por Deus, não é invenção da igreja, não é invenção de algum santo da igreja. O sacramento do matrimônio não foi criado com uma canetada de algum papa, não. O sacramento do matrimônio foi criado, instituído por Deus. Deus planejou assim: o homem se casa com a mulher, os dois se tornam uma só carne, recebem um sacramento que é um dom, numa palavra, é um dom especial de Deus, dado ao casal, e esse dom, presença, força, misericórdia, Espírito Santo, esse dom de Deus, derramado sobre os dois no dia do casamento, garante que este casamento só termina com a morte de um dos dois. Ponto final aqui. Da parte de Deus nunca haverá qualquer permissão dele para alguma crise, algum problema mais forte, mais poderoso do que o dom que ele deu no dia do casamento de vocês. Isso nunca vai acontecer. Tanto que aquele que abençoa o casamento vai dizer: o que Deus uniu, o homem não separe. Nenhum homem, nenhum sofrimento, nenhum problema
Nenhuma crise é mais forte do que o dom do sacramento do matrimônio recebido no dia do casamento. O casamento acontece para o bem do casal. O homem e a mulher, juntos, com o sacramento do matrimônio, vão viver um para a santificação do outro, um para a salvação do outro. Esse é o primeiro e grande objetivo de um casamento. O segundo objetivo, tão importante quanto o primeiro, é a geração e criação dos filhos. Desse amor abençoado, querido por Deus, protegido, acompanhado por Deus, vêm os filhos. Os filhos são as maiores provas do amor daquela família. Os filhos vêm da união do homem e da mulher, do esposo e da esposa. Esse projeto, ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim claramente que o casamento não pode ser desfeito, e se alguém larga da sua esposa e casa-se com outra, comete adultério. É Jesus que fala isso. Doído essa expressão para muita gente, mas é isso que Deus fala. Então o projeto de Deus é este. Nós nunca vamos deixar de anunciar o projeto de Deus sobre a família. Nós não podemos trair a palavra de Deus. Como eu disse, tem outras pessoas que defendem outros tipos de família. Nós não vamos falar disso hoje. Deus sabe de todas as coisas. Deus é que julga. Deus é que sabe. Não é tarefa nossa julgar e condenar ninguém. Mas é obrigação nossa dizer do jeito que nós cremos na família. E é desse jeito que eu estou falando. Isso nós sempre vamos falar. O tema de hoje toca num assunto que é delicado. E qual é o tema? São aqueles casamentos que não estão em conformidade com o projeto original de Deus. Por exemplo, um casal que vive junto, tem até já filhos, mas não é casado nem no civil e nem na igreja. Outros são casados somente no civil e não na igreja. Às vezes, um dos dois, quase sempre a esposa, participa da igreja. Ela quer participar de tudo na igreja, inclusive receber a Sagrada Eucaristia, receber a absolvição dos seus pecados, mas ela não pode porque não está casada na igreja. Aí ela diz para a gente assim, eu estou supondo alguns casos, viu? Ela diz para a gente assim, padre, o que eu faço? O meu marido não quer se casar na igreja de jeito nenhum. Ele nem pisa na igreja. E eu venho aqui, padre, meus filhos estão na igreja. O que eu devo fazer, padre? Olha o problema. Não é um problema? É um problema. Outro problema, mais grave. O casal se casa na igreja, recebe o sacramento do matrimônio, portanto, começa lá os primeiros anos de casamento, vem o primeiro filho, e de repente, uma parte, vamos imaginar que o homem, ele começa a se engraçar com outra mulher, começa a chavecar outra mulher, começa a perder tempo no Facebook, tecendo com outra mulher, começa a mandar recado, mensagem no WhatsApp, oi querida, oi meu bem, que saudade de você. E aí começa a falar, minha esposa não me dá tanta atenção. Aí a outra, a chavecona, para o outro chavecão, vai falar, nossa, você é tão bom, eu queria ter um marido como você. E começa o nhenhenhen, começa a sem vergonhice, a cara de pau.
E aí começa a ruir o casamento. Estou dando um exemplo, mas vocês podem pensar em outros exemplos. E aí aquele que fez essa besteira, ele decide se separar. Ou a mulher descobre que ele está traindo já, que o seu marido, desculpa a expressão, está indo para a cama com outra mulher. Ela quer terminar o casamento, não tem mais clima para continuar, por culpa de uma parte. Essa mulher continua vindo na igreja, casada na igreja, tem seus filhos agora na igreja. Depois de alguns anos ela conhece uma outra pessoa na comunidade, que se apaixona por ela, ela se apaixona pelo outro. Ela tem 3, 4 filhos. Ele, o homem, assume isso, porque ama a mulher e assume os filhos dela, e forma uma família. Aí vem mais outro filho desse casal agora, então é a segunda união. Mas os dois não podem participar de tudo na igreja, por exemplo, da comunhão eucarística. E aí, eu falo para vocês, não é uma situação, não é um problema? É uma situação delicada. Então, por culpa de uma parte, o casamento acabou. Porque a pessoa que fez a besteira se afastou de Deus, se afastou da fé, se afastou dos sacramentos, se afastou da palavra de Deus. O inimigo ajudou, o diabo fez a festa e destruiu a família. Então, o tema de hoje que o Papa quer que a gente pense, eu não vou dar aqui lições de como fazer, mas o que o Papa quer que a gente faça é que a gente tenha misericórdia com essas pessoas, que a gente trate essas pessoas com igualdade de condições, que essas pessoas, quando se casaram, elas não se casaram pensando, um dia eu vou me separar. Ninguém casa pensando em se separar. Ninguém casa. O pessoal quer casar e ficar para o resto da vida junto. Mas aconteceram alguns percalços no caminho. Então esses casais e essas famílias, esses esposo e esposa, esses filhos, precisam de acompanhamento nosso. Precisa de uma sensibilidade nossa, assim, à flor da pele, para que a gente os trate com amor, com carinho. Que a gente tenha misericórdia no coração, consciente dos nossos erros, consciente do quanto nós precisamos de Deus. E esses casais também precisam. E vivem nessa situação delicada, precisando do nosso acolhimento. Precisam esses casais serem cada vez mais integrados na comunidade, acompanhados por nós na comunidade. Não pode haver julgamento da nossa parte. Quantas vezes aqui mesmo na Paróquia Espírito Santo, o casal na minha frente, de segunda união, conversando comigo, chega no momento quando toca, não podemos comungar, eles choram na minha frente, e eu choro com eles. Eu não tenho uma solução para dar para isso. Me solidarizo com eles, incentivo que eles participem da igreja, que eduquem seus filhos na igreja, que continuem dando testemunho, que adorem Jesus, que celebrem a missa. Mas é uma situação super delicada. Me lembro uma vez que eu fui celebrar uma missa e era encontro para casais em segunda união. Tinha uns 50 casais. E na missa de encerramento, na hora da comunhão, eu falei assim, hoje, porque tinha os casais fazendo o encontro, né, os casais de segunda união, e mais uns 30 casais que estavam dando suporte para esse encontro. Naquela hora eu falei, olha, hoje ninguém vai comungar, só eu vou comungar. E eu vou comungar na intenção até de vocês. Comunguei, terminou a missa. Terminada a missa, vários casais vieram e arrebentaram comigo. Como que o senhor pode deixar a gente sem comunhão? Imagina, eu vim na missa, eu queria comungar e o senhor me negou a comunhão. Eu escutei. Vocês estão percebendo? Falei para ele, estão percebendo o problema? O tamanho do problema que nós temos?
Quer dizer, pimenta nos olhos dos outros é refresco. A gente devia se colocar no lugar do outro, porque poderia ter acontecido com o seu casamento o que aconteceu com o casamento dessa pessoa. Somos irmãos, meus irmãos, e temos que acolher, compreender, integrar todo mundo na comunidade e assim dar o nosso testemunho. A gente se solidariza com todo mundo, a gente quer ajudar todo mundo e a gente não julga. Não é tarefa nossa julgar. Nunca foi e nunca será. Pena que às vezes aparece católicos aí metido a besta, que se sente no direito de julgar as pessoas, excluir as pessoas, como se fosse Deus. E não deve acontecer isso numa comunidade. Então que esse encerramento, eu falei que é um tema delicado, eu falei, e nem é fácil de falar. Mas a nossa paróquia tem casais em segunda união que eu tiro o chapéu 10 vezes se for preciso. Que testemunho, que santidade, que espírito de serviço, que amor à missa, que amor à igreja, que amor à Santíssima Eucaristia, mesmo não podendo receber sacramentalmente a Eucaristia. Eu tiro o chapéu. Tiro o chapéu. Para todos, claro, mas eu estou falando aqui de segunda união. Então que esse encerramento suscite aqui no meu e no seu coração um amor cada vez maior por todos. E que a gente possa ajudar esses casais naquilo que a gente puder fazer. Tudo que tiver ao nosso alcance. Não somos nem isso aqui melhor que esses casais. Somos todos santos e pecadores. A vida prega peças em alguns casais. E tem que resolver, tem que administrar. E tem problemas que não têm solução e nós temos que conviver com eles para sempre. Mas é Deus que sabe de todas as coisas, é Ele que é a pura misericórdia, é Ele que sabe de toda a verdade de cada pessoa e de cada casal e de cada família nessas situações. E isso para nós é o que basta. Parabéns à pastoral familiar, à rede de casais e toda a paróquia Espírito Santo, por essa semana maravilhosa da família que tivemos, e continuemos juntos. Como eu disse, não é por causa desses problemas que eu citei, e outros mais, que a gente vai deixar de anunciar o projeto de Deus sobre a família, que eu já expliquei aqui qual é. Isso nós vamos anunciar sempre. E se alguém perguntar para mim, padre, mas aquele outro jeito de família, que não é da vontade de Deus, padre, o senhor concorda? Eu não concordo. Eu não concordo porque não é o que Deus ensinou. Ponto final. Agora, eu não vou dizer para esse povo, vocês vão tudo para o inferno, como tem católico que fala. Vocês estão perdidos, são traidores, são sem vergonha. Quem sou eu para falar isso? Eu também sou pecador para caramba. E vocês que estão aqui também são. É Deus que decide, é Deus que resolve, é Deus que julga. Nós vamos continuar anunciando o que Deus mandou a gente anunciar. O projeto original sobre a família, que nós já falamos aqui qual é. Amém, gente? Irmão. Vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos juntos agora fazer a nossa oração pelas vocações. Oremos. Senhor da messe e pastor do rebanho,
Faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, ministros leigos e leigas. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do vosso povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim, amém.